Aviso aos navegantes. Em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada. A fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. Hoje é dia de pegar a estrada e fugir da cidade. Estamos a caminho de Barra de Guaratiba, um bairro litorâneo que fica a 56 quilômetros do centro da cidade do Rio de Janeiro. Um ótimo endereço para quem deseja se aproximar um pouco mais da flora brasileira e conhecer a história do paisagismo brasileiro e seu representante mais famoso, Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx nasceu em São Paulo em agosto de 1909. Filho de Cecília Burle, de origem pernambucana e francesa, e de William Marx, judeu-alemão. A atração pelas plantas começou logo cedo, no quintal da casa da família. Mas foi aos 19 anos, no Jardim Botânico de Berlim, na Alemanha, que ele viu espécies da flora nativa brasileira e teve uma visão que lhe renderia muito sucesso. Nos anos de 1930, quando o chique no Brasil era copiar jardins europeus, Burle Marx introduziu em seus projetos plantas nacionais. Seus jardins eram como pinturas tropicais. Em sua carreira, fez mais de 3.000 projetos paisagísticos em mais de 20 países, se tornando o mais renomado e premiado paisagista brasileiro de todos os tempos. Conhecendo museus, bem-vindos ao sítio Roberto Burle Marx. Espero que apreciem a visita e desfrutem do que aqui existe para ser visto e apreciado. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza! Aqui é uma instituição diferente da maioria das instituições de cultura no mundo inteiro, por ter sido a residência de Roberto Burle Marx e o local onde ele reuniu suas coleções de arte, de plantas tropicais e fez suas experiências botânicas. Bem-vindos! Obrigada! Este é o sítio Burle Marx, um espaço de mais de 800.000 metros quadrados, onde podemos conhecer mais sobre a vida e a obra do paisagista. O sítio Roberto Burle Marx tem a missão de preservar, pesquisar e difundir a obra e o legado de Roberto Burle Marx. O sítio preserva suas coleções botânica, arquitetônica, artística, todos os bens culturais que foram legados ao Ministério da Cultura por Roberto Burle Marx. Entre esses bens se destaca a coleção botânica, que conta com mais de 3.500 espécies, sendo a maioria de plantas tropicais do Brasil, e é considerada uma das principais coleções de plantas vivas do mundo. Roberto Burle Marx começou a adquirir os terrenos nesta parte da Barra de Guaratiba a partir de 1943, com a finalidade de instalar a sua coleção botânica, que era reunida a partir das expedições que ele realizava ao Brasil, das suas viagens ao exterior. E nessa intenção de ter um lugar para desenvolver essa coleção e experimentar como essas plantas funcionariam em projetos paisagísticos, é que o sítio começou a ser constituído. Ele foi sendo adquirido, mudou-se definitivamente aqui para o sítio e trouxe com ele, então, os seus pertences, as suas coleções de arte e passou também a produzir aqui a sua obra artística, onde Burle Marx lança mão de diversos meios, incontáveis meios de expressão. Além de paisagista, ele também era pintor, escultor, desenhista, criador de joias, tapeceiro e cantor.
partir do momento em que se torna a residência do Burle Marx, os muitos amigos de Burle Marx passam a frequentar esse local. E é um local muito agradável, muito alegre, onde muitas festas, muitos almoços se tornam célebres com essa atividade constante. Burle Marx vive aqui até a sua morte, em 1994. Estamos aqui na casa do Burle Marx, a casa que ele morou durante 21 anos. E a composição da varanda da casa inclui carrancas da proa dos barcos do Rio São Francisco. Além de carranca, nós temos uma concha que ele trouxe da Indonésia. Essa concha faz parte da coleção dele, que tem mais de 200 peças diferentes. E aqui na frente da casa fica o jardim principal. Algumas plantas a serem destacadas nesse espaço. Primeiro é a Bismarckia nobilis, a palmeira que é nativa de Madagascar, muito utilizada no paisagismo, conhecida como palmeira prateada ou palmeira azul. E mais, Ninféia, essa planta ela é da família da Vitória Régia, muito conhecida por conta de Monet. E o muro do jardim, um trabalho muito feito por ele, reaproveitar pedras que ele trazia de prédios antigos que eram demolidos lá no centro do Rio. Boa parte das pedras do sítio são pedras reaproveitadas. O detalhe do muro é que esse não usa cimento, as pedras são só encaixadas. Burle Marx preservava o belo. Por isso, muitas das peças que você está vendo como janela e pedras dos pisos, ele adquiriu em demolições no Rio. Recentemente, nós fizemos um trabalho no telhado e conseguimos datar que esta casa, como atualmente se configura, é uma casa que foi muito transformada. Certamente, o espaço dela é o mesmo onde habitavam os moradores do século XVII e XVIII. Mas as características arquitetônicas e a própria construção datam certamente século XIX e XX, especialmente com todas as modificações que Burle Marx fez nesse espaço. E por último, já na década de 80, ele constrói o que será a sala de cerâmica no último extremo direito da casa. A sala abriga a coleção particular de arte popular de Burle Marx e algumas obras dele também. Aqui, começando, nós temos esse portal que veio do Nordeste, de uma igreja do século XVIII que foi demolida. Burle Marx comprou e colocou aqui na entrada para ser o portal de chegada à sua casa. Era por aqui que as pessoas entravam quando vinham visitar eles para as festas e para os grandes eventos. Ele queria que essa sala fosse a porta de entrada da casa dele, que as pessoas vissem aqui do que ele mais gostava, que são algumas pinturas dele, que nós temos aqui. Esse quadro é do final da vida dele, da década de 80, é um óleo. Todos os óleos que nós temos nessa sala foram escolhidos por ele. Aqui nós temos também o candelabro, que foi feito pelo artista Maurino, um artista que o Burle Marx tinha grande admiração. Nós temos outras obras dele, algumas estão aqui, que são essas estátuas, todas elas são do Maurino. Aqui em cima da mesa a gente tem uma coleção de moringa, que ele trouxe do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. E essas bonecas funcionam como garrafas d'água. Levantando a cabeça da boneca, pode pôr água, conserva fresca e depois pode beber. Aqui tem uma grande coleção de arte popular brasileira. Durante suas expedições pelo país para coletar seu acervo botânico, Burle Marx aproveitava também para trazer peças de artesanato local dos lugares que visitava. O teto foi pintado em tecido pelo Burle Marx e depois colado. Roberto Burle Marx comprou o sítio Santo Antônio da Bica em 1949. Quando ele chega aqui, ele encontra um grande bananal. Portanto, o trabalho de arborização foi feito por ele. Aqui tem uma árvore,
conhecida popularmente como pau-ferro. O pau-ferro tem o nome científico Caesalpinia férrea. É da mesma família do pau-brasil. A ideia de Burle Marx de aproveitar ao máximo a flora brasileira como planta ornamental, a gente vê aqui o potencial que a flora tem. Essa palmeira é típica brasileira, chama-se Aurus flexuosa. Claro, existem plantas exóticas, mas o uso das plantas nativas foi sempre o que ele buscou ao longo da carreira dele. Estou mostrando um pouco aquilo que o Brasil tem de rico, extraordinário, maravilhoso. Eu estou diante de um pedaço que parece uma oração, que parece um poema, que parece um cântico em que a natureza se expressa com a violência que ela tem, de beleza e de razão de existência. Foi o amigo e vizinho Lúcio Costa que encomendou alguns projetos de jardins e terraços após conhecer as habilidades de Burle Marx como botânico. A partir daí, a relação do paisagista com os arquitetos modernistas renderam muitos projetos notáveis, como o Eixo Monumental de Brasília, o Aterro do Flamengo e o terraço-jardim do Palácio Gustavo Capanema, conhecido como Prédio do MEC, Ministério da Educação e Cultura, considerado um marco de ruptura no paisagismo brasileiro. Definido por vegetação nativa e formas sinuosas, o jardim possuía uma configuração inédita no Brasil e no mundo. Burle Marx trabalhava com uma linguagem orgânica. Se você olhar as plantas baixas de seus projetos, vai perceber que parecem telas abstratas. Os espaços criados privilegiam a formação de caminhos através da vegetação. No próximo bloco, vamos conhecer a casa que pertenceu a Burle Marx por dentro e caminhar pelo sítio para descobrir mais curiosidades da coleção botânica do paisagista. Fica aí, que a gente já volta. Estamos de volta à Barra de Guaratiba, bairro afastado do centro do Rio de Janeiro, para continuar nossa visita ao sítio Burle Marx. Uma área com mais de 800 metros quadrados que guarda uma das maiores coleções de plantas vivas do mundo, além de coleções de arte e a casa por onde viveu por 21 anos o paisagista brasileiro Roberto Burle Marx. Burle Marx rodou o país com suas expedições, coletando espécies botânicas e ajudou a mapear a rica flora brasileira. A curiosidade pelas plantas o levou longe, atravessou continentes. O resultado é este rico acervo de plantas tropicais e subtropicais. A curiosidade me faz viver e justifica a minha vida. No dia que eu perder a curiosidade, é melhor não continuar mais a viver. Roberto Burle Marx, acho que é uma criatura única. O que esse homem fez, eu só me lembro, eu só vou vendo quando eu estou aqui no sítio. Tem plantas aqui que nascem aqui nessas pedras, vindo da zona sul do Rio para o sítio, e ninguém nunca reparou nelas. Ele não só reparou, como coletou essas plantas, reproduziu, introduziu no paisagismo brasileiro coisas do mundo inteiro. Você vê assim uma bromélia dessa, nasce aqui nas montanhas de Petrópolis, ninguém nunca reparava. E eu vim aqui, ele era uma pessoa maravilhosa, de uma generosidade única. Ele falava assim, essa aqui, vamos dizer, sempre ele fala, vamos dizer, é uma velose, é uma velosiácea. Aí quando ele não sabia, essa aqui, vamos dizer, é uma genesepácea, que ele não sabia o nome, inventou essa família genesepácea. E sempre alegre, brincalhão, contente. Essas plantas aqui, olha, que nascem em campos rupestres de Minas Gerais, são díquias. São plantas maravilhosas que ninguém nunca tinha visto, isso era chamado de mato. Ele deu ao brasileiro um tesouro que nós desconhecíamos.
A história do paisagismo brasileiro, a partir de 1930, está ligada à obra mundialmente famosa de Roberto Burle Marx. Em seus projetos de paisagismo, dava ênfase às plantas tropicais nacionais, que por um bom tempo tiveram fama de mato. Nas mãos de Burle Marx, os jardins ganhavam aspecto moderno e ele ganhava cada vez mais fama e reconhecimento mundial. E é um homem que, na minha memória, é das pessoas mais inesquecíveis, assim, como um tipo de ser humano. Todo domingo ele recebia as pessoas sábados e depois bebia um pouco de vinho e ficava alegre. Vem cá, menino, me traz um pouco de vinho para sentir a beleza da vida. E o cantar de cá com o cantar de lá, com uma história da infância da vida, se compõe de 3 poemas. Foi, o que não foi, o que deixou de ser. Aproveitando o gancho dos almoços animados que Burle Marx garantiu aos amigos, vamos conhecer por dentro a casa onde ele morou e que guarda várias coleções que ele montou ao longo da vida. A começar pela sala de jantar. Essa é a sala de jantar da casa do Burle Marx, um lugar onde ele recebia muitos amigos. Ele era um excelente cozinheiro, fazia almoços, jantares. E na sala de jantar, a coleção de cristais, que ele colecionou por viagens que ele fez principalmente pela Europa, mas na época em que ele era vivo, em que ele recebia os amigos aqui no sítio, não era só coleção, ele utilizava todos os cristais. Inclusive os 2 de cima da mesa de jantar, que são do arquiteto finlandês Alvar Aalto. Burle Marx pensava em todos os detalhes do jantar, desde as toalhas de mesa, que ele mesmo pintava, até os arranjos de frutas e flores, passando pela seleção musical. Aqui é a sala de música. Aí o piano era da mãe dele. A mãe dele era pianista. Despertou nele o desejo, a paixão pela música também. E aqui nas vitrines a coleção de arte pré-colombiana, que é antes de Cristóvão Colombo descobrir a América. Que tal dar mais uma volta pela coleção de plantas do sítio? Eu vou mostrar para vocês 3 espécies exóticas de figueiras. As figueiras que são amplamente distribuídas pelas regiões tropicais e subtropicais. Uma bem peculiar, que é o Ficus pseudopalma. Mais atrás vocês veem o Ficus auriculata. O figo ele parece uma orelha, portanto auriculata. Outra figueira, impressionante por conta das raízes externas, é esse ficus, o Ficus misoriensis. É da Índia. Vocês podem observar que ele está com figo, essa cor amarela, alaranjado, mas também, como o Ficus auriculata, ele não é comestível. Ele pegava essas pedras aqui e fazia os canteiros usando pedras e plantas com os mesmos tons, porque ele era um pintor, ele pintava com a vegetação. Se vocês vão ver a obra pictórica dele, vocês vão entender o jardim dele. Muitas vezes eu procuro, perto de um amarelo, plantar ou um violeta, um azul, para acentuar a luminosidade de certas plantas. Sempre é necessário estabelecer contraste, sem o que nós não conseguimos nos expressar de uma maneira melhor. Vamos conhecer agora o ateliê de pintura de Burle Marx? O ateliê de pintura foi composto como uma obra moderna de Acácio Gil Borsó e Janete Costa, aproveitando uma fachada antiga de um edifício demolido no centro do Rio de Janeiro na década de 1970. E que para aqueles que mais tarde quiserem estudar arquitetura paisagista, jardinagem e floricultura
e botânica pura terão um lugar para aqueles que tiverem a vontade de estudar. Eis o lugar, majestosamente lindo e para todos. E para esse espaço, o Burle Marx produziu uma série de obras especiais, como, por exemplo, o painel em cerâmica. O ateliê foi concebido como espaço de criação, fundamentalmente, para proporcionar as condições necessárias para a produção de obras de grandes formatos, esculturas, pinturas, e também para a realização de cursos, de exposições. Para esse espaço, Burle Marx produziu a tapeçaria que se encontra na parede junto à entrada e uma série de 6 grandes telas que se encontram atualmente nas paredes. Para cá também foram trazidas partes de suas coleções de arte popular, como, por exemplo, o Cristo dos Afogados, de Cícero Simplício do Nascimento. Além desse espaço, que seria o principal espaço do ateliê, também há ambientes adicionais que permitem um conforto de uma residência. A ideia seria de que o artista pudesse aqui permanecer vários dias, se assim o desejasse. Fazendo um link entre o aspecto colonial e o aspecto moderno da arquitetura, e ainda para abrigar seus inúmeros amigos e parentes em um local de festas e grandes festividades, Roberto Burle Marx projetou esse espaço chamado Cozinha de Pedra. Aqui, ele fez uma composição moderna de arquitetura, se utilizando de pedras de cantaria de demolição, construindo áreas fechadas, remontando em painéis essas cantarias em várias posições. E ainda, utilizando material moderno e uma concepção aberta, com concreto e laje de concreto, fez esse espaço integrado à natureza. Que lindo! Adoraria ter sido uma das convidadas do paisagista. E você? Ao fundo, Roberto Burle Marx também colocou um painel de azulejos desenhado por ele mesmo. Depois de conhecer este prédio super moderno, vou levar você até a edificação mais antiga do sítio, a Capela de Santo Antônio da Bica. A capela data de 1681 e reedificada em 1791. E quando Burle Marx comprou o sítio, ela se encontrava em ruínas e só existiam aqui paredes e piso. Só que Burle Marx reconhecia a importância da capela para a comunidade, então convidou 2 amigos arquitetos para pesquisar como seria a capela no século XVII. E os amigos foram Carlos Leão e o Lúcio Costa. Após o restauro, Burle Marx notificou a igreja, pediu para que a capela voltasse a funcionar e ela funciona normalmente até hoje. Tem missas, casamentos e batizados. A capela é de Santo Antônio da Bica. O Santo Antônio Burle Marx mandou trazer de Portugal, a imagem é do século XVIII. O da Bica, por conta de uma nascente que existe no sítio. E dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, a procissão que sai do portão e vem até a capela. Uma vez um granfino falou assim: Roberto, eu gosto muito de vir na sua casa, mas você mistura muitas pessoas. Chega o menino vendendo camarão, você manda sentar do meu lado na mesa. Ele falou assim: os incomodados é que não voltem mais. Vamos terminar a visita de hoje com uma frase de Burle Marx que mostra a intenção do paisagista ao criar esse sítio. Gostaria que os que viessem depois de mim pudessem pelo menos ver alguma coisa que ainda lembrasse o país fabuloso que é o Brasil do ponto de vista botânico, dono da flora mais rica do globo. Muito obrigada pela visita. Agradeço a presença do Conhecendo Museus, que nos deu a oportunidade de mostrar o sítio Roberto Burle Marx. Espero que, estando no Rio de Janeiro, não perca a oportunidade de vir pessoalmente ver tudo isso que foi mostrado nesse momento e muito mais. Acho a ideia de visitar pessoalmente o museu muito boa. E você?
Anota o endereço. Tchau, pessoal, e até o próximo museu.